Tiro, porrada e bomba. Manifestantes golpistas cercam o parlamento. Deputados e senadores correm para se salvar. Pelo menos 5 mortos. As cenas do ataque dessa vez vieram do norte. Não foram em La Paz, Brasília ou Caracas, mas em Washington. 6 de janeiro de 2021 entra para a história como a data em que o Império expôs a sua decadência para o mundo. O ano começou quente também aqui no Brasil. Bolsonaro disse que cenas parecidas podem acontecer em 2022 por aqui. O governo segue sem uma articulação para a vacina em todo o país. A boa notícia veio do Instituto Butantan em São Paulo, que anunciou eficácia superior a 70% na vacina para o coronavírus. Eu sou o Rodrigo Viana e esse é o Tempero da Notícia, o primeiro do ano, começando agora. O ano começou com cenas bizarras vindas de Washington, nos Estados Unidos. Cenas que muitas vezes as agências de notícia mostram aqui na América do Sul. Golpes, sedições, rebeliões, atos contra a democracia, quase sempre com apoio dos Estados Unidos. E agora o veneno que eles tiveram que provar. O veneno que eles mandam aqui para a América do Sul, dessa vez tiveram que provar do mesmo veneno. Uma manifestação, uma rebelião promovida e incentivada pelo presidente da República derrotado nas últimas eleições. Donald Trump fez um comício em frente à Casa Branca no dia 6 de janeiro, contestando mais uma vez o resultado das eleições sem apresentar provas, mas disse que houve fraudes. No mesmo dia em que o Congresso recebia a contagem final dos votos que deveriam formalizar a vitória de Joe Biden, adversário de Trump. Então o Trump fez um comício e incentivou os apoiadores dele a marcharem até o Congresso, que fica muito perto ali, em Washington, na capital dos Estados Unidos. Houve a marcha até o Congresso Nacional, lá dentro deputados e senadores estavam em sessão. Os apoiadores de Trump não ficaram contentes apenas em protestar do lado de fora. Promoveram a invasão do Capitólio e aí cenas realmente impressionantes, quebraram vidraças, tiveram apoio de alguns policiais que abriram as grades para que pudessem avançar até o prédio, mas quebraram vidraças, entraram, invadiram inclusive gabinetes da presidenta da Câmara, Nancy Pelosi. Um desses manifestantes de extrema-direita sentou na mesa da Pelosi, colocou o pé em cima da mesa. Realmente, cenas típicas de um levante de extrema-direita. Um dos manifestantes vestiu uma camisa louvando o campo de extermínio de Auschwitz. Estava escrito Auschwitz. Outro deles ficou bastante marcado nessa invasão, usava uma pele de animais, né, e chifres, uma cena insólita, e invadiu o plenário ali da Câmara e do Senado. Bem, 5 pessoas morreram, incluindo uma mulher que foi baleada dentro do parlamento. Imagine se isso acontece em Caracas, em La Paz. As tropas dos Estados Unidos já estariam na Venezuela, na Bolívia, para intervir. Mas foi dentro do parlamento dos Estados Unidos uma manifestante baleada dentro do parlamento e morreu. Uma manifestante de extrema direita, que era apoiadora de Trump, acreditava nessas loucuras todas disseminadas por Trump. Infelizmente, por acreditar nisso, foi para o ato e acabou morrendo. Então, 5 pessoas ao todo, incluindo também um policial que fazia a segurança do parlamento, morreu nessa ação também. A última vez que coisa parecida tinha acontecido foi no século XIX, quando da invasão de tropas britânicas nos Estados Unidos houve a invasão do parlamento. Mas é a primeira vez que isso acontece, quer dizer, norte-americanos contra norte-americanos, num confronto bastante perigoso. Dentro do parlamento estava a vice-presidenta eleita Kamala Harris, que vai tomar posse junto com o Joe Biden no dia 20 de janeiro. Ela é senadora, estava lá dentro. Então imagine o risco. E Trump não tomou nenhuma atitude, a segurança foi leniente. Muita gente comparou, quando houve protestos do Black Lives Matter, antirracistas, a polícia baixou a pancada, cercou o parlamento, protegeu o patrimônio. Dessa vez, facilitaram as coisas, manifestantes brancos de extrema-direita puderam fazer o que quiseram ali no parlamento. Bom, o Trump ficou isolado
a tática de contestar os resultados não deu certo. Joe Biden foi confirmado e toma posse no dia 20 de janeiro. Além disso, os democratas ganharam as últimas 2 vagas para o Senado nos Estados Unidos, que estavam em disputa no estado da Geórgia, um estado que sempre votou com a direita, um estado com tradição racista e elegeu pela primeira vez um senador negro. Então, muito importante, com isso os democratas vão ter maioria também no Senado. Líderes do mundo inteiro repudiaram o que aconteceu nos Estados Unidos, com uma exceção. Vocês já sabem quem foi. Jair Bolsonaro. Quando perguntado, ele falou: vocês sabem, eu sou muito próximo do Trump e houve fraude mesmo nos Estados Unidos. Bolsonaro fez mais. Deu a entender que se não houver voto impresso na eleição de 2022, cenas parecidas podem acontecer por aqui. Foi a frase dele. E falou de novo que houve fraude em 2018, quando ele foi eleito. Então é um discurso preparando um golpe, preparando uma rebelião parecida com a que aconteceu nos Estados Unidos. Bom, as pesquisas mostram que Jair Bolsonaro já começou a perder apoio. A pesquisa do site Poder 360, publicada agora no comecinho de 2021, a desaprovação de Bolsonaro chegou a 52% e o ruim péssimo bateu em 44% a avaliação do governo, o ótimo bom em 35%. Então já tem muito mais gente achando que o governo é ruim ou péssimo do que gente que apoia o Bolsonaro. Ainda assim, 35% de apoio é bastante. O Bolsonaro mantém aí essa ligação com uma parte da população brasileira. Só que o auxílio emergencial acabou, a inflação, especialmente para os mais pobres, está explodindo e o desemprego também vai ser um ano muito difícil, começo de ano especialmente difícil para nós aqui no Brasil e também para o governo Bolsonaro. Cresce o movimento pedindo a renúncia ou o impeachment de Bolsonaro. A OAB, Ordem dos Advogados, começa a estudar o pedido de impeachment por causa da falta de ação na pandemia. Bolsonaro até agora não tem um plano de vacinação. E o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também fez uma declaração muito dura refutando essa tese do Bolsonaro de que nós temos eleições fraudadas no Brasil. Ele vai enfrentar uma tempestade agora no primeiro semestre de 2021. Quem vai para a panela de pressão esta semana, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Quase ex-presidente a essa altura, ele fica até o dia 20 de janeiro, se é que vai resistir até lá. Trump, um multibilionário, sujeito que ganhou muito dinheiro com empreendimentos imobiliários e também como apresentador de televisão. Um homem arrogante, extremista, que levou os Estados Unidos para a beira do abismo. Ele teve papel central na rebelião do dia 6 de janeiro em Washington, convocou seus apoiadores para cercarem o Capitólio, que é o nome do prédio de onde fica o parlamento dos Estados Unidos. Fez um discurso atrás de um vidro transparente ali na Casa Branca, um discurso muito duro, agressivo, pedindo cerco ao parlamento. Depois que a confusão gerou inclusive mortes e que as pessoas começaram a falar que ele deveria ser afastado imediatamente do poder, o Trump recuou. Diz que não, que o partido dele é o partido da lei e da ordem, e no dia seguinte fez um discurso ainda mais confuso, dizendo que aqueles que contrariaram a lei devem pagar o seu preço. Freud explica. Ele contrariou a lei. Ele se opôs às regras democráticas. Vai pagar o seu preço? A liderança democrata no Congresso fala em 2 possibilidades. Um impeachment muito rápido, em 2 semanas. Provavelmente não vai dar tempo, mas pelo menos abrir o impeachment com caráter simbólico contra Donald Trump. Ou então uma outra saída ainda mais extrema, justamente para casos assim, usar a chamada emenda número 25 nos Estados Unidos. Quando um presidente mostra que não tem mais condições psíquicas de permanecer à frente do poder, condições políticas ou psicológicas, o vice-presidente e o gabinete podem se reunir e afastar o presidente da República. Isso está em discussão. Trump pode ser afastado e, quando sair do poder, corre o risco de ser preso. Será que o mesmo acontece com o Bolsonaro aqui no Brasil? Muita gente nas últimas semanas comparou o Bolsonaro com Mussolini depois daquele mergulho no mar. Até fotografias parecidas, o Mussolini nadando lá na Itália, né, o ditador italiano fascista, e o Bolsonaro. Mussolini terminou pendurado num posto de gasolina em Milão. Foi assim que terminou os dias dele,
como será que Bolsonaro e Trump vão terminar os seus dias? Fica aí a nossa pergunta. Bom, nosso cafezinho nesse começo de 2021 vai para os cientistas que no mundo inteiro passaram os últimos meses se esforçando para encontrar uma vacina que possa combater o coronavírus. Então tem esforços desse tipo na Rússia, na China, na Europa, na América do Sul, na África, na América do Norte. Então nosso cafezinho vai para esse esforço científico. Aqui no Brasil nós temos um governo anticientífico. E um cafezinho especialmente para os técnicos, cientistas e médicos da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, e do Instituto Butantan, em São Paulo. O Butantan é uma instituição centenária fundada pelo pesquisador Vital Brasil, ele carrega o Brasil até no nome, né? Carregava. E o Butantan anunciou esta semana a eficácia da vacina contra o coronavírus, a vacina que tem componentes chineses, mas que vai ser fabricada aqui no Brasil. Olha a importância de ter uma instituição como o Butantan, que tem mais de 100 anos, é um patrimônio do estado de São Paulo e dos brasileiros. E conseguiram anunciar, foi até um anúncio, teve uma captação de vídeo e tal, uma emoção dos cientistas e dos diretores do Instituto no momento em que vem finalmente a confirmação. 78% de eficácia na média, o que é muito bom, isso é suficiente para barrar a pandemia se todo mundo tomar a vacina, e para os casos mais graves, 100% de eficácia. Realmente é para comemorar. Vamos acompanhar um trecho desse vídeo em que os cientistas, numa reunião, tomam conhecimento do resultado. Agora tenho um resumo dos dados, depois eles entregam os dados completos. Então, para casos leves que precisam de algum tipo de ajuda, de assistência, seja porque precisam de assistência médica ou medicação, a eficácia foi 77,96%, intervalo de confiança 49,15% e superior 90,44%. Para casos de internação hospitalar, 100% de eficácia. A gente temos uma vacina. Bom, esse vídeo então traz esperança para a gente. O diretor do Butantan foi bem realista, ele disse que num primeiro momento é vacinar para sobreviver e depois para vencer a pandemia. Nossa esperança de que 2022 seja o começo da superação das trevas, não só em relação à pandemia, como também na política aqui no Brasil. Um cafezinho para os cientistas e que agora todos aqueles que são responsáveis por levar a vacina até os brasileiros consigam se organizar, apesar do governo federal. Parabéns aos nossos cientistas brasileiros.